o chamei de professor. Por isso, usarei somente professor aqui, sem revelar seu nome. Não para resguardá-lo perante a sociedade, mas porque é mais natural para mim. Toda vez que ele me vem à memória, logo me vem a vontade de chamá-lo professor. Mesmo pegando no pincel, a sensação é a mesma. E gostaria menos ainda de usar a inicial em alfabeto romano, que parece distante para me referir-me a ele. Olá a todos! Estamos iniciando um novo ciclo de vídeos do nosso canal. Você que está nos assistindo e tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode pôr lá nos nossos comentários. Para iniciar essa nova temporada, o autor que eu escolhi para falar é um autor japonês de nome Natsume Soseki. Ele é considerado um dos grandes autores da literatura japonesa, viveu no período Meiji, em Tóquio, né? Teve uma vida um tanto quanto atribulada. Aos 3 anos de idade, ele foi entregue a uma família para ser educado, retornando à casa dos pais depois de um certo tempo, acho que aos 13 anos mais ou menos. Perdeu seus pais muito jovem e ele era um dedicado estudioso da cultura chinesa, né? Ele estudava muito. Inclusive, uma curiosidade, o Natsume Soseki adota esse nome, Soseki, né? Que no chinês quer dizer incômodo. É uma curiosidade, né? Eu vou falar de um livro hoje que ele escreveu chamado Coração. É um livro que teve uma tradução de Junko Ota e um prefácio de Roberto Kazuo e Okata, e é da editora Globo. É um livro muito, muito interessante. Ele é dividido em 3 partes, o livro. Primeira parte, o professor e eu. Segunda parte, meus pais e eu. Terceira parte, o professor e o testamento. Na verdade, os protagonistas dessa história são, como eu disse, um professor e esse eu, o qual não tem nome, mas se trata de um jovem estudante em Tóquio, que tem a sua família que mora no interior do Japão e, por um acaso, numas termas, ele conhece esse professor e tem por ele uma relação de amizade, começa a frequentar a sua casa, a conhecer um pouco da história dele, o que é uma coisa muito difícil, porque esse professor, ele é um tanto arredio, ele nunca fala nada do seu passado, e ele tem uma história que ele visita um cemitério uma vez ao mês, e ele encontra com o professor também no cemitério, e isso deixa ele muito encucado para saber quem é essa figura que esse professor visita todo mês, qual é a relação dele com esse professor, enfim. E as coisas vão acontecendo de forma que você também não sabe muito do passado desse professor. Você só conhece o que o livro te mostra, que é um professor que é casado, tem uma esposa. Pelo jeito, ele não trabalha, né? Ele é um estudioso, vamos dizer assim, um intelectual, né? Enfim, rompeu com a vida e vive ali com a esposa e recebe a visita esporadicamente desse aluno. Você vai conhecer também o lado do aluno, né? A vida que ele leva em Tóquio, uma vida um tanto quanto contida, né? Com pouco dinheiro, porque os pais o sustentam. Nesse meio tempo você conhece um pouco da família dele, que ele tem que retornar para sua cidade natal
porque o pai está atravessando um período de doença, ele acompanha isso também, e você vai conhecendo ali. Ao final, o que surpreende é que você vai conhecer verdadeiramente os motivos dessa visita ao cemitério, quem foi esse amigo na vida do professor, porque ele havia prometido para o aluno que ele contaria para ele a sua vida, mas ele resolve contar através de uma carta. Então, o último capítulo do livro é toda a carta do professor, contando em detalhes toda a sua trajetória de vida, né? O porquê do rompimento com aquela sociedade, o porquê das coisas acontecerem. E essa pessoa que ele vai visitar teve um papel central na vida dele, né? E aí ele vai visitá-lo mensalmente no cemitério. Aí você vai entender as relações e vai entender também que o professor já não deseja mais viver esta vida. Então, é como uma despedida. Então, assim, para esse estudante, ele está, de um lado, o pai muito doente, ele está perdendo o pai, e por outro lado, ele está perdendo também o professor, que é uma referência na vida dele. É um livro muito bonito que fala sobre perdas, né? Principalmente sobre perdas, sobre culpas, né? Que são carregadas pela vida fora. É um período também que ele descreve o Japão está passando por uma modernização, né? Vamos dizer assim, da época do Japão dos samurais para um Japão mais moderno. Eu recomendo muitíssimo a leitura, é um grande autor, ele tem outras obras também que são muito interessantes. Este livro indicado por mim, do Natsume Soseki, você pode encontrá-lo aqui na Livraria Sebinho. Se você gostou dele, dá o seu like, comente e até um próximo vídeo.